Contas bloqueadas por Moraes são reativadas nas redes. Paralisação da agência USAID assusta mídia dependente de doações. Barroso recebe emissário da OEA que investiga a liberdade de expressão no Brasil. Todas essas notícias e muito mais você confere a partir de agora. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, vai promover um jantar para receber o presidente Lula no próximo dia 19 de fevereiro. Além de Lula, devem participar do encontro na casa de Barroso, em Brasília, todos os demais ministros da Suprema Corte. Alguns auxiliares do petista e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também foram convidados. O encontro de Lula com os integrantes do STF ocorre em meio ao debate no Supremo de pautas importantes para o governo e que podem impactar a gestão petista em 2025. Entre os assuntos previstos para o ano estão, por exemplo, a suspensão do pagamento das emendas parlamentares, a definição sobre o marco civil da internet, a regulamentação de apostas online e também o julgamento do suposto plano de golpe. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Mais uma semana começando aqui em Oeste Sem Filtro, o ano começando e o consórcio aí, governo, Lula, Supremo Tribunal Federal, então vai promover o primeiro encontro do ano para discutir a agenda anual. Piotto, boa noite. Boa noite, Paulo, Augusto, boa noite, Caute, seja bem-vindo, Ana querida, todos que nos acompanham. Tem dois pontos que eu queria explorar rapidamente. O primeiro é completamente estapafúrdio você criar um evento, na verdade um jantar, para discutir questões de Estado. Não é o local. Se por acaso os poderes têm que conversar, também não é desta maneira. Porque isso aí fica com cara de regabofe, para usar uma expressão, uma pândega, né? Mas enfim, não é o primeiro que aconteceu, já houve outros, na casa desse ou daquele ministro. Nós tivemos um antes, inclusive, daquele caso do sujeito que acabou sendo morto, se suicidou. Essa história ainda demanda uma investigação mais séria, na frente do prédio do Supremo Tribunal Federal. Estavam no Palácio da Alvorada, a sede a residência oficial do presidente, tinha lá ministros do Supremo Tribunal Federal, estava lá, acho que o procurador, não sei se o procurador estava, mas enfim, de novo, são encontros que não deveriam acontecer na lógica republicana. Este é um ponto. Agora, o que me sugere, diante dos novos tempos em que estamos vivendo, e esses tempos começaram com a eleição de Donald Trump e que, digamos, ficaram assim mais nublados para boa parte desse globalismo, desse grupo internacional que se achava dono do mundo, entre os quais boa parte aqui do consórcio brasileiro, é que essa seja uma reunião de desesperos. Ou melhor, perdão, de desesperados. Porque tem muita coisa que agora não vai ser como era antes, não tem volta e eles vão ter que mudar muita coisa do que fizeram. É aquela velha história, já que eu estou falando do governo americano, o governo americano sabe o que o governo brasileiro, o STF e todos os globalistas internacionais fizeram no verão passado. E vão ter que responder por isso. Então, eu acho que essa reunião tem dois aspectos. Primeiro, um completamente sem noção do ponto de vista republicano. Não deveria acontecer discussões de Estado desta forma, né? A outra coisa, se por acaso vão debater esse assunto, se não for também, fica só um regabofe que também é impróprio para essa lógica republicana. E o outro ponto é esse. Parece que tem muita gente desesperada com, digamos, os novos tempos que vêm da América do Norte. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana. Vem aí, então, um jantar oferecido na casa de um ministro do Supremo Tribunal Federal com o presidente da República para discutir assuntos de interesse nacional. E só pegando o fim do gancho ali do Piotto, será que há um clima também de preocupação no ar com esse encontro que vem por aí, Ana? Boa noite. Eu acho que o Piotto usou a expressão correta, mais parece uma reunião dos desesperados. Boa noite, Paula, Piotto, Caute, meu mestre Augusto, nossa audiência maravilhosa, iniciando a semana com a gente. Paula, muita gente, durante os últimos anos, muita gente falou, chega de falar de Estados Unidos, vamos falar do Brasil, eleição americana não importa. Bom, importa e muito, porque esse ponto que o Piotto aborda, eu acho que é crucial. Os ares no mundo mudaram. Os ares nos Estados Unidos, aqui, a velocidade das ordens executivas, das entrevistas do Donald Trump,
das agências agora sob o comando dos indicados do Donald Trump, Paula, é uma loucura. Olha, é difícil até acompanhar, porque enquanto você coloca o dedo aqui na USAID, outra coisa já acontece na FEMA, que é uma outra agência que hoje já foi descoberto um rombo, um desvio de 56 milhões de dólares que deveriam ir para os americanos que sofreram desastres naturais, e 56 milhões de dólares foram para imigrantes ilegais e suas estadias em hotéis. Enfim, Paula, novos ares, e parece que esses ares vão tomar conta do mundo. Donald Trump tem um ritmo impressionante. As auditorias dele é uma coisa assim, só estando aqui para explicar, Paula, a cada 10 minutos que a gente abre o Instagram, o site da Casa Branca, o Twitter, tem uma notícia nova relacionada a um outro departamento que não era nem o de 15 minutos atrás. Então, eu acho que essa nova batida de fuçar em absolutamente tudo, de colocar as coisas onde elas precisam estar, e principalmente uma palavra que a gente tem falado tanto aqui no nosso programa e que nós, infelizmente, não temos no Brasil, transparência. É isso que Donald Trump está fazendo com os Estados Unidos e com o mundo. O Brasil vai estar metido nisso, nessa transparência. E, Paula, essa transparência foi exatamente o ponto central da eleição de novembro do ano passado. Essa é a agenda do Donald Trump, transparente, é uma agência de transparência. Agora, é curioso como essa mesma turma que vai sentar aí e vai comer pratos caros, né, pratos caros regados a vinhos caros, whisky caros, essa mesma turma que condenou a Operação Vaza Jato, que também não passou por perícia até hoje, mas que condenou de forma veemente procuradores conversando com o juiz, né, do caso do Lula, nós vamos presenciar agora os possíveis investigados, aqueles que apresentam denúncias, né, no caso da PGR, e os possíveis juízes desses casos que possam, no futuro, envolver o Lula. Ou seja, harmonia e independência dos poderes, é o que está escrito na Constituição. Harmonia tem de sobra. Esse jantar mostra isso, falta independência. E de acordo com um levantamento feito pela Folha, os ministros do STF intensificaram a partir do ano de 2009 a concessão de decisões monocráticas em ações de controle de constitucionalidade. O número de liminares individuais foi de apenas 6 em 2007 e chegou a um pico de 92 em 2020, na gestão de Jair Bolsonaro. No ano passado, foram 71, com Flávio Dino liderando ao proferir 21 decisões individuais, seguido por Alexandre de Moraes com 13. As decisões monocráticas são alvo de discussão há anos no judiciário brasileiro. Carlo Cauti, nesta semana conosco, Silvio Navarro está de férias, então Carlo Cauti ficará aqui essa semana em Oeste Sem Filtro. Seja muito bem-vindo, Cauti. Fato é, estamos aqui falando sobre esse encontro entre o presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal, e agora a gente traz esses dados, esses números sobre as decisões monocráticas. Vale lembrar que o Congresso já apresentou uma PEC para restringir as decisões monocráticas, ou seja, aquelas dadas por uma só canetada de um único ministro, mas essa PEC ainda precisa avançar, tem um caminho aí pela frente. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Piotr. Boa noite, Ana. Boa noite ao nosso público. Responsabilidade estar aqui substituindo o grande Silvio Navarro. Vamos lá. Primeiro, em qualquer país normal, nenhum chefe de governo se reúne com o presidente do STF e todos os ministros como se fosse uma reunião de um governo paralelo, onde o presidente da República precisa do poder judiciário para poder mandar e desmandar, já que os seus ministros ou são tão fracos ou são tão incompetentes para poder levar adiante qualquer agenda de governo, e também porque não tem minimamente um apoio do legislativo. Então, se elimina o poder legislativo e o governo governa junto com o poder judiciário, que com decisões monocráticas que são expedidas de forma quase uma metralhadora, né? Uma metralhadora de decisões judiciais monocráticas, e virou o STF, basicamente atropela
a vontade popular que elegeu deputados e senadores que não concordam com a grande maioria das decisões monocráticas de ministros do Supremo. Qualquer lugar do mundo minimamente civilizado estaria gritando ao escândalo, a essa comistião espúria de poderes entre o executivo e o judiciário. No Brasil está tudo normal lá em Brasília. Então, primeiramente, esse é o grande problema, um problema de equilíbrio dos três poderes que já não existe mais no Brasil. Mas ponto número 2 é o fato de que os ministros do STF estão atuando, atropelando a lei também, muitas vezes. Não só fazendo o que o governo gostaria que fosse feito, mas muitas vezes indo contra a própria lei, até a própria Constituição brasileira, para tentar salvar o governo, para dar o mínimo de ares de governabilidade para esse país, com um governo que está se desfazendo e o Lula, desesperado, já pensando nas eleições de 2026, tentando remodelar o executivo, demitindo alguns ministros e dando espaço para o Centrão, para tentar ganhar algum tipo de apoio em uma eleição que já sabe vai ser muito difícil chegar ao resultado minimamente aceitável. Então é isso, o Brasil virou um governo que não sabe governar, que precisa do judiciário, que está super empoderado, que se auto-empoderou, né? Se super empoderou, atropelando o legislativo, atropelando as próprias leis, a própria Constituição, e os ministros fazem o que bem entenderem. E depois reclamam que quando eles vão nas ruas, são sonoramente vaiados pelos brasileiros que entendem que a própria vontade expressa nas urnas não está sendo respeitada, e com o legislativo que está começando a reagir, dizendo muita calma nessa hora, essa ainda é uma democracia e quem manda, além do governo, é a Câmara e o Senado. Então, teremos mais anos de tensão entre os três poderes e esses episódios não ajudam a voltar à normalidade democrática no país. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Augusto, esse momento se dá numa situação, num cenário em que o governo está enfraquecido. A gente consegue ver, inclusive, pelas pautas que devem ser discutidas, a questão das emendas parlamentares, censura na internet e o julgamento dos envolvidos ali do 8 de janeiro, do suposto plano de golpe. Não precisaria de reunião nenhuma se cada um estivesse no seu lugar cumprindo o seu papel constitucional. Isso aí é uma coisa promíscua. Mas boa noite, Paula, antes de mais nada. Boa noite, Piotr, meu amigo. Cauti, bem-vindo sempre. Ana, querida, minha parceira. Boa noite a você que nos acompanha. Vamos lá. Já disse e vou repetir, é convívio promíscuo. Eu sou de um tempo em que as coisas funcionavam bem melhor, em que o Supremo se limitava aí a dirimir dúvidas sobre questões constitucionais e não se metia em atribuições do Executivo e do Legislativo. Agora, discutir pauta, sim, pauta do Supremo, só que interfere na vida do Executivo e interfere nas atribuições, na esfera de ação do Legislativo. Aliás, cabe ao Legislativo resolver a crise brasileira ou as várias crises que se somam. E esses não vão estar presentes. E discutir em jantares, essa turma gosta de um jantar, né? Talvez pela vida social indigente que eles se impuseram, porque são impopulares e não podem conviver socialmente como qualquer pessoa normal. O que está acontecendo é o seguinte, nós temos um governo sem plano nenhum e uma ditadura em decomposição. Nenhuma ditadura dura muito. Eu também achava que o AI-5 fosse demorar bastante. Demorou na nossa vida, mas pelo tempo histórico, um período que dura 10 anos é um cisco. Né? Num livro de história é um asterisco. A ditadura do judiciário começou já há 5 anos. Há 5 anos nós temos pessoas, vamos tratar disso depois, que ficaram, agora começam a ter devolvido aí o acesso à rede social, mas continuam com contas bancárias bloqueadas, gente presa, gente condenada. O Brasil está numa desordem que só vai poder, repito, ser resolvida pelo Legislativo. É o Congresso que precisa resolver isso rapidamente. Infelizmente, parece ter desaparecido do Brasil a figura do negociador. Alguém como Tancredo Neves, que em 1961, com a opção temporária aí pelo parlamentarismo, evitou uma guerra civil. O Tancredo foi decisivo, né, o papel dele. E depois
O Tancredo Neves liderou a volta do Brasil à democracia, né? Com as negociações que foram feitas aí para conseguir a anistia, a abertura política e as eleições diretas para presidente da República. Não há mais Tancredos e espero que surjam homens sensatos ali no Congresso para entender que não há saída possível sem a anistia. Os que gritam sem anistia, que apoiam ou têm ao lado, na mesma campanha, assassinos, sequestradores, ladrões, assaltantes que foram perdoados em 79, esses ou são ignorantes demais ou são cruéis demais para merecer muita atenção. Não há saída sem a anistia dos presos políticos e a volta dos exilados políticos, todos condenados ou perseguidos por crimes que não existiram. Esse jantar deveria tratar de como beneficiar parte dessa turma pelos crimes que eles sim cometeram. Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade, partido da base governista, criticou a recomendação de Lula para a população deixar de comprar produtos que estão caros nos supermercados. Num vídeo publicado no sábado, o dirigente declarou que não tem mais como defender Lula. A caristia voltou. Lembra na última eleição que o Lula disse que nós íamos comer picanha todos os dias? Dá uma olhada no preço dessa picanha aí e vê se dá para comer pelo menos uma vez por mês. Olha o preço do café, olha a situação, não dá nem para tomar mais um cafezinho. Ô Lula, nem café a gente pode tomar mais? Eu não quero mais nem falar aqui do preço do arroz, do feijão, da gasolina. Ô Lula, presidente é você, não dá para pôr a culpa no povo. O povo não é bobo, você que pensa que o povo é bobo. As pessoas estão percebendo. A culpa da inflação é do presidente da República. Você que foi eleito. Se tá ruim, demite o teu ministro da Fazenda. Manda o Fernando Haddad embora e põe alguém que possa tocar a economia. Você pensa que a economia tá boa? Vai no mercado, vai lá ver o preço do alimento, vai ver se as pessoas conseguem comprar. Não dá para continuar assim. A caristia voltou, preços subiram e o governo achando que todo mundo é bobo e pondo culpa no povo brasileiro. Ana, começamos com você. Esse vídeo do Paulinho da Força circulou muito nas redes sociais nesse final de semana e hoje, ainda na sequência desse vídeo, ele concedeu uma entrevista para a CNN, seguiu aí criticando fortemente o governo Lula. Vou trazer até aqui uma aspa dele concedida hoje nessa entrevista. Ele diz o seguinte: o governo está completamente doido e a equipe é ruim. Não tem diálogo, o presidente não fala com ninguém, o presidente se trancou em casa. Fecho aspas aí para o Paulinho da Força, mais um político desembarcando no governo Lula, Ana. Paula, eu vou ter que fazer uma comparação com os Estados Unidos, porque é a mesmíssima sensação nós estamos tendo aqui com o fracasso que foi, né, a campanha democrata para as eleições do ano passado, não apenas para a presidência, mas para o Senado, para a Câmara. Eles têm dificuldades de passar as coisas na Câmara e também no Senado, próprias discussões, debates. E esse mesmo cenário, Paula, nós temos visto no Brasil. O Lula, o PT, ele não tem mais aquela articulação, podemos colocar assim, que eles tinham no Senado, que eles tinham principalmente na Câmara, aquelas coisas de bastidores. Hoje tudo vem para a rede social, fica tudo muito escancarado. Aquelas coisas, claro, tem muita coisa atrás das cortinas ali no backstage, mas muita coisa acontece nas redes sociais e hoje tanto a agenda desse Partido Democrata Radical quanto a agenda do PT, esse radical também no Brasil, essas agendas não conversam com o povo, são praticamente as mesmas, né? É a mesma agenda, é a agenda de política identitária, do capitalismo malvadão, da supressão da liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Então, é um movimento muito parecido com o que nós temos visto aqui nos últimos meses, Paula, de algumas pessoas muito influentes dentro da esquerda americana tentando se descolar
do Partido Democrata e da vitória e da derrota avassaladora, né, da Kamala Harris, de Joe Biden. Então parece que o Paulinho da Força entendeu que se para a esquerda, que ele tanto alimenta há tantos anos, se para isso for preciso ele se descolar daquele que foi o maior companheiro dele, né, para usar uma expressão que eles mesmos falam, ele vai descolar. Porque a agenda que hoje o Haddad promove para o Brasil, nós estamos falando aqui há meses e meses. É uma agenda que não coloca comida na mesa do brasileiro. Então parece que esse desembarque aí, o Paulinho da Força, como um nome grande dentro do consórcio aí também, do Lula petista, parece que não vai ser o último nome grande a sair desse Titanic que vai afundando. Piotr, e nessa entrevista que o Paulinho da Força concedeu hoje à CNN, ele reclamou de uma outra questão que a gente tem ouvido também de outros ministros desse governo, que ele não tem acesso, não consegue conversar com o presidente Lula, até porque deve ter uma intermediação ali da primeira-dama dificultando o meio de campo. Deixa eu trazer essa outra aspas do Paulinho da Força, aspas para ele. Hoje, me parece que ele dá mais atenção para as pessoas que visitaram ele na cadeia, na prisão, e o resto ele deixa de lado. Quem não o visitou. Eu, como não visitei, ele só me recebeu uma vez depois da eleição, fecho aspas. Tem, como se diz em economia, tem uma questão conjuntural e outra questão estrutural aí. Bom, a estrutural é que quando lá atrás sindicatos ou agremiações sindicais eram importantes, porque você não tinha esse consórcio em que o executivo resolvia a vida dele diretamente com o Supremo Tribunal Federal, então você tinha que ouvir força sindical. A CUT, por exemplo, sempre foi petista, a força sindical não. A força sindical era do Paulinho, o Paulinho da Força, é exatamente esse o nome que ele usa como candidato, Paulinho da Força. Hoje não, hoje essas centrais sindicais não são importantes, porque perderam relevância pela incompetência própria, diga-se de passagem, e mais que isso, o governo tem essa linha direta com o Supremo. Então, há um escanteamento disso, que é um problema estrutural criado pelo Lula, né? Pela lógica que se desenvolveu no país, por culpa de ambas as partes. A outra questão é, sim, que nós temos uma conjuntura de um governo que simplesmente esquece de fazer o que ele tem de fazer de primordial, que é governar, e não governa. Essa coisa que a Janja barra o acesso, isso vem do Senado da República. No começo do ano passado, por exemplo, estou falando já no segundo ano de mandato, né? Os senadores diziam claramente, foram reclamar ali com o Jacques Wagner, que é amigo próximo do Lula, que queriam, os do governo, os governistas, queriam falar com o Lula e não conseguiam. Os da oposição diziam a mesma coisa, olha, ninguém tem acesso ao presidente, porque em algum momento as conversas podem ser republicanas. O Jacques Wagner foi, digamos, o emissário do Senado para falar isso para o Lula, tentou falar isso para o Lula disse assim, não coloque 50 anos de amizade do lado. Ou seja, a Janja tem poder sobre o presidente, não é de hoje, ela controla o celular do presidente. Falamos disso dias atrás aqui. E o Paulinho fala de carestia, né? Carestia era o antigo nome da inflação. Nos anos 80 ninguém falava inflação, chamava de carestia. O que ele está mostrando claramente aí, todo mundo já sabe. Ele pegou e embarcou nesse negócio para dizer o que todo mundo já sabe. Sim, o governo não tem condições. Agora, quando se pede a demissão duríssima do ministro da Fazenda, que é o queridinho do presidente, porque não o afronta, não o enfrenta, melhor dizendo, em absolutamente nada, porque não tem autonomia intelectual, e está muito claro isso. O mundo econômico se enganou com a capacidade do Haddad, que talvez possa até ter, mas não demonstrou nada até agora. Quando ele faz isso, ele se junta, por exemplo, a Gilberto Kassab, que já fez essa declaração. O mundo político está desembarcando de um governo que não é agora que está ruim. A prova cabal, o Augusto cita isso com frequência aqui, foi a eleição municipal, porque ali não é pesquisa, ali é voto. A esquerda perdeu. Some-se a isso um segundo fato recente. Na eleição das duas casas da Câmara, na Câmara e no Senado, das casas do Congresso, o PT não tem relevância. É no máximo, acho que terceiro vice-presidente no Senado, se não me engano. Ou seja, se é o partido hegemônico no governo, você não consegue ter poder na eleição das duas mesas diretoras das casas do Congresso.
Ou seja, todo mundo já percebeu. Mas o governo se incensa e agora vai jantar na casa do Barroso, achando que com isso vai salvar a República. A República não tem nada a ver com isso. São eles próprios. É quase um baile da ilha fiscal isso aí, né? Daqui a pouco vai ser o baile da ilha fiscal. Augusto. Olha, pouco a acrescentar. Os ratos notam o perigo primeiro. Sempre. Eu acho bom que isso aconteça. Que esperar do Paulinho da Força, né? Não é por aí que vai resolver, mas é um sinal que, como lembrou bem o Piotto, lembrou o Kautz, também se soma ao mais estridente sinal de que as coisas vão muito mal. O resultado das eleições. Não adianta tapar o sol com a peneira, como disse o presidente Geisel, que nem político era, diante do resultado das eleições de 74. Já não adianta, estamos mal. O Lula jamais dirá isso, o Lula mente. Agora, veja só, outros sinais de perigo. Depois do Lula, o que virá? Quem será o sucessor do Lula? Um dia ele vai estar fora da política. Espero que viva muitos anos, né? Até para ver o desabamento do império, né, de papel, de sons inúteis, né, que ele montou. Quem é que vai assumir a chefia do PT? O PT vai ser dissolvido e como o PSDB perde as lideranças, não tem o que propor. O que o Lula está fazendo aí com o Haddad? Com quem passar aí, com quem estiver disponível. Está tentando repetir o que fez em outro Brasil. Eram outros tempos, a coisa mudou. O Brasil agora se interessa por política, mandou um sinal nessa eleição e vem mandando sinais de que vai haver aí um tremendo desmoronamento aí desses castelos de papel na eleição de 2026. Só vai ser eleito, repito, o senador que aprovar a anistia, se ela não for concedida antes. Ninguém mais vai se eleger para o Senado se o eleitorado perceber que o comportamento deles vai ser tão pusilânime como o do atual Senado brasileiro. Piotto, só para confirmar a informação, o PT ficou com a primeira secretaria na mesa diretora da Câmara, com Carlos Vera, do PT, e a segunda vice-presidência do Senado ficou com Humberto Costa. Ou seja, o terceiro nome, né? O primeiro o presidente, o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente. É muito pouco para um partido que é hegemônico no governo e, em tese, é popular. Não é mais, nunca foi. Depois da determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, de desbloquear as redes sociais do influenciador digital Bruno Monteiro Ayub, conhecido como Monark, várias outras contas bloqueadas pelo magistrado, como as dos jornalistas Guilherme Fiuza e Bernardo Kister e do empresário Luciano Hang, voltaram ao ar no final de semana. A decisão ocorreu às vésperas da visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil para avaliar a liberdade de expressão no país. A visita da entidade ligada à Organização dos Estados Americanos começou ontem e vai até o dia 14 de fevereiro. Nas redes sociais, a coincidência chamou a atenção dos internautas que sugeriram tratar-se de uma estratégia para tentar encobrir os casos de censura praticados pelo judiciário brasileiro. Kauti, começamos essa com você. Antes de falar do desbloqueio aí desses perfis, acho que não temos muito o que comemorar, enfim, mas eu queria falar um pouco sobre esse convite desse braço da OEA que chegou ao Brasil ontem, vai realizar reuniões no eixo São Paulo, Rio de Janeiro e também Brasília. E aí eu queria que você explicasse para quem nos acompanha, Kauti, que pode parecer um paradoxo, né? Mas foi o governo Lula quem formalmente, oficialmente enviou esse convite a esse braço da OEA. Queria que você explicasse em que contexto ocorreu esse convite realizado pelo governo Lula, sendo realizado neste momento, nesse cenário político que estamos vivenciando. Vamos lá, é uma questão formal, uma questão política. A questão formal, a OEA não tem o poder de mandar seus representantes num país para verificar o que está acontecendo. Formalmente, é o país que deve convidar a OEA, os seus representantes, para dar uma olhada no que está havendo por lá. E o Brasil
fez isso? Foi de livre e espontânea vontade? Foi porque o governo Lula acha que está tudo bem? Não. Foi claramente por pressão dos Estados Unidos, por pressão da própria OEA. Por quê? Porque com o governo Trump, cuja uma das maiores bandeiras é a liberdade de expressão, muita gente começa a se perguntar por que a OEA não fez nada até agora para verificar o que está acontecendo no Brasil. A OEA tem um alto representante, um relator especial para a liberdade de expressão, que é um funcionário da OEA, nesse caso é um advogado da Colômbia, que se chama Pedro Vaca Villarreal, que está agora no Brasil. E essa pessoa, o Pedro Vaca Villarreal, ele tem como obrigação, ele ganha um salário para verificar se nos países membros da organização dos Estados Americanos, como é o Brasil, a liberdade de expressão está sendo respeitada ou não. E ele pode fazer e deve fazer um relatório para analisar como está a liberdade de expressão em vários países. Fizeram isso no caso de Cuba, denunciando censura por lá, fizeram isso no caso da Venezuela também, e agora a pergunta é por que não fizeram nada ainda sobre o Brasil? E é essa a razão pela qual ele está vindo para cá. Outro ponto, o governo americano está começando a pressionar a OEA para que faça alguma coisa por uma simples razão: dinheiro. Quem paga as contas da OEA hoje são os Estados Unidos. Metade, mais da metade, aliás, do orçamento dessa entidade é financiado pelos pagadores de impostos americanos. E a OEA sabe muito bem que se os americanos saíram da Organização Mundial da Saúde, onde também bancavam metade do seu orçamento, se os americanos estão saindo, por exemplo, saíram do Conselho dos Direitos Humanos, que de defesa dos direitos humanos não tinha nada, porque englobava países como Irã, como Cuba, como a Venezuela, e os americanos falaram, vamos embora, eles podem sair também da OEA. Para evitar isso, a OEA está simplesmente mostrando serviço. Está fazendo aquilo que não fez nos últimos 6 anos. Lembrando que a primeira censura recente do Brasil foi em 2019 contra a revista Cruzoé, na famosa edição O Amigo do Meu Pai, que mostrava o ministro Dias Toffoli nas ligações espúrias que foram provadas durante a Operação Lava Jato. De 2019 até aqui, um silêncio ensurdecedor da OEA. Agora decidiram investigar o que está acontecendo no Brasil. O relator especial já está em território nacional e agora ele vai ouvir veículos de informação que foram censurados pelo STF. A Cruzoé, o Antagonista, a Gazeta do Povo, a própria Revista Oeste, e vamos ver o que ele vai escrever nesse relatório, e vai ser um relatório público, ou seja, o mundo inteiro vai saber o que está se passando no Brasil. Só para terminar, Paula, não é nenhuma coincidência que agora, só agora, o ministro Alexandre de Moraes permitiu novamente que as pessoas que tinham suas redes sociais bloqueadas pudessem voltar a se comunicar com o mundo. Por que agora? Qual que é a razão? Qual que é a motivação? Porque qualquer ato judiciário tem que ter uma motivação. E qual foi a motivação do bloqueio? Ainda hoje não sabemos o porquê as contas do Fiuza, do Kurtner e de outros do Hang foram bloqueadas. Então, assim, uma ilegalidade tamanha que já sabemos o que esse relator vai escrever nesse documento, que o Brasil não respeita a própria Constituição e a Carta Interamericana de Direitos Humanos, porque é um país que está abusando, que está atropelando, que está coibindo a liberdade de expressão. Agora ele vai ter, por exemplo, acesso aos inquéritos sigilosos, às investigações do Supremo Tribunal Federal, vai? Provavelmente não. Provavelmente não vai poder acessar nada disso. Esse é que é o problema, daí vem a insegurança jurídica. Sim. Né? O que o Moraes apurou até agora, por exemplo? Isso aí ele está devolvendo o acesso às redes porque chegou a alguma conclusão. No entanto, não devolve, não desbloqueia contas bancárias. E por quê? Quando vai terminar? Foi esse o processo que mereceu dele o pedido de mais 6 meses de investigações? Por que não divulga o que já foi investigado? É isso aí que cria insegurança que só existe quando um país deixou de ser democrático. Não adianta, de novo, tentar tapar o sol com a peneira. Não adianta. Diga, Cláudio, eu esqueci também de comentar. Eu estava dando uma olhada no Twitter do Pedro Vaca Villarreal para ver se ele alguma vez comentou alguma coisa sobre o que acontece no Brasil. Nada. Zero. O representante especial para a liberdade de expressão da OEA nunca comentou nenhuma violação dos direitos humanos, nesse caso, da liberdade de expressão no Brasil. Ou seja, não está legal para esse cara a imagem dele e da OEA frente à opinião pública brasileira.
Ô, Ana, muita gente se perguntando nesse final de semana aí com desbloqueio de algumas contas, o que estaria por trás aí dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Deixa eu só pedir para a produção para a gente exibir mais uma vez a arte que nós fizemos ali com alguns perfis que foram desbloqueados do empresário Luciano Hang, bloqueado desde agosto de 2022, jornalista aqui da casa, Guilherme Fiuza, bloqueado desde janeiro de 2023 e também o Bernardo Kister, que estava bloqueado desde janeiro de 2023, além também do desbloqueio das contas do Monark, né, Ana? Não há muito o que comemorar, na verdade, o que o ministro Alexandre de Moraes aí fez, suspendeu a censura prévia, mas todas essas pessoas continuam sendo investigadas em inquéritos que seguem aí sigilosos, que as partes não têm acesso a esses autos. Tirou do castigo do quarto, mas não pode sair de casa. Continua preso. Então, bom, eu acho que o meu lado mineiro, de uma boa mineira, eu desconfio das coisas de cara. Antes, eu prefiro ter uma boa surpresa ali na frente do que fazer uma expectativa e ali na frente a gente ter uma decepção muito maior. Eu não acredito nessa benevolência, nessa preocupação da OEA, até porque nós estamos falando de uma OEA que é composta por membros da antiga administração. Tem gente que vem de Joe Biden. A nova administração Donald Trump ainda não assumiu completamente. Essa comitiva da OEA tem muitos ali que têm excelentes relações, vamos colocar assim, excelentes relações com ministros do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Então, Paula, eu não estaria surpresa se essa própria comissão da OEA tenha instruído o Alexandre de Moraes para desbloquear essas contas. Olha, nós não podemos chegar aí e o nosso relatório ter que constar o que de fato está acontecendo. Contas bloqueadas de jornalistas bloqueados, sem o devido processo legal. Então, senhor Alexandre, isso tudo aqui é conjectura. Eu não ouvi nada de bastidor, eu não sei. Isso aqui estou jogando aqui porque é o que eu acredito que possa também estar acontecendo. Não tenho informação de bastidor sobre isso, mas eu não duvido que pode ter havido uma instrução, sim, dessa comitiva para que algumas contas fossem desbloqueadas. Agora, o que adianta a conta ou as contas serem desbloqueadas se eles são proibidos de postar, se eles são proibidos de dar opinião, de perguntar, de questionar? Quando eu poderei ver as páginas dos meus processos? O que adianta desbloquear a conta de Felipe Martins se Felipe Martins continua com tornozeleira eletrônica? Foi convidado para falar na Câmara, não foi autorizado. Não pode usar as redes sociais. Não pode dar entrevista para absolutamente ninguém, enquanto Lula deu entrevista dentro da cadeia. Então, Paula, sobre essa estrutura que está no Brasil da OEA, eu vou subir na montanha e vou ficar com a minha desconfiança mineira, porque essa comitiva ainda tem laços com a administração Biden. E até que toda a OEA seja substituída, principalmente com uma mão importantíssima, que é a do secretário de Estado Marco Rubio, que sabe em detalhes, isso eu sei, que sabe em detalhes o que está acontecendo no Brasil, enquanto as pessoas direcionadas do Marco Rubio não entrarem de maneira integral na OEA, eu sigo desconfiada. É a mineirice. Piotr, diga, Augusto. Eu queria comentar. Claro. Tem toda a razão. Essas coisas que ele vai colher, nós vamos comentar também, vai haver uma conversa com gente nossa. Sim. Claro. Mas ela tudo já foi publicado em jornais aí de outros, não pela nossa imprensa, mas essa aí é uma coisa semi-morta, né? Estou sendo generoso. Todo mundo sabe o que está acontecendo aqui no Brasil. Não se pode escrever. A Oeste segue contando a verdade. Agora, os jornais não contam.
Alguns são punidos porque contaram, muitos. O clima é de medo. Não, medo não rima com democracia. Não existe. Em nenhum país democrático as pessoas sentem medo de dizer o que acham e pensam. Não há liberdade de expressão. E o governo quer mais, né? A palavra que eles usam é regular, né? Está errada, e regulamentar, que também é uma obscenidade. Tem que regulamentar as redes sociais. Quer regulamentar o quê? Se o sujeito ultrapassar a fronteira legal, ele cai no crime contra a honra e aí é processado por isso. Parem com essa história. Querem é censurar mesmo, para que não se diga a verdade. Agora, não sabe, o caso da Oeste, nós vamos falar depois, eu só antecipo aqui. Basta alguém falar, um ministro recomendar aos seus assessores que usem da criatividade para tentar punir uma revista, porque ela só conta a verdade, só narra fatos jornalísticos, para saber como é que age o nosso Supremo. Não precisa investigar muito. Então eu estou com a Ana, estou esperando. Aí porque a nossa ditadura é visível, palpável. É isso. Lembrando também, desculpa, Paulo, lembrando também a pérola imortal da Eliane Cantanhede, que desconfiar do governo é crime. É crime. Então, assim, esse é o nível da velha imprensa também. Não é só o Supremo que abusa, é a velha imprensa que ajuda também. Que é a favor da censura. Deixa eu registrar que já ultrapassamos as 94 mil telas nesta segunda-feira, além, claro, de milhares de pessoas que também nos acompanham pelas TVs e rádios. Piotr, eu quero te ouvir, mas deixa eu trazer aqui mais uma informação que tem relação com essa visita dessa entidade da OEA, porque o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, se reúne hoje com o relator especial para a liberdade de expressão da OEA, o advogado colombiano Pedro Vaca Villarreal, que está no Brasil para analisar a situação da liberdade de expressão. Segundo a Folha, Barroso planeja apresentar ao relator especial dessa entidade que o Brasil foi alvo de uma suposta tentativa de golpe de Estado depois das eleições presidenciais de 2022. Villarreal também tem encontros marcados com integrantes do governo Lula, congressistas, lideranças políticas, jornalistas e organizações dos direitos humanos e da sociedade civil. É o que o Caute estava comentando aí desse relator colombiano, né, que veio ao Brasil, hoje se reúne então com Luiz Roberto Barroso e vai depender de com quem ele vai conversar. Estão sim marcadas reuniões com veículos de comunicação como a Oeste, a Gazeta, o Antagonista. Agora, como bem disse o Caute, ele nunca se manifestou anteriormente sobre nenhum dos abusos relacionados à liberdade de expressão, porque não foi nenhum segredo de Estado o que nós vamos contar, o que a Oeste vai contar a respeito do que acontece conosco. E esse é o ponto. Ele vai ouvir primeiro o vilão para depois ouvir a vítima, porque a vítima é justamente a imprensa livre. A vítima são essas pessoas que estão censuradas dentro só da lei brasileira. Eu não estou nem pegando o direito universal, porque a lei brasileira segue o direito universal. A Constituição brasileira está de acordo com os direitos humanos universais concedidos a qualquer, digamos, sociedade ocidental ou democrata. Agora, vamos lá. Só tem direitos humanos em países democráticos. Porque em ditadura você tem concessão do ditador. Alguma coisa que se pareça com isso. Nisso aqui você pode se manifestar. E se a gente olhar, por exemplo, esse caso da OEA ou dessa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a primeira coisa que você tem num ambiente democrático é direito à defesa. Você está sendo acusado, você tem que ter direito à defesa. Daí vem essa frase, olha, você tem direito a um advogado e tudo que você disser poderá ser usado. Ou seja, não precisa dizer nada, você está sendo preso. Imagina só uma situação como essa. Porque você tem direito à defesa. Um advogado com amplo direito à defesa, ele usaria para dizer que o foro é completamente inadequado. Onde estão as pessoas do dia 8, ou mesmo todas essas perseguidas aí em relação à rede social? Porque elas estão sendo julgadas no Supremo. Não é lugar para elas estarem sendo julgadas, não é o foro adequado. Se não é o foro adequado, eu já tenho um problema aí. E é justamente nesse foro inadequado, a primeira visita que faz o representante da OEA. Está tudo errado. Se ele começa ouvindo todas as vítimas, ele vai lá e pode perguntar para o ministro que disse o seguinte, olha, o país estava quase vítima de um golpe de Estado, correu esse risco. E isso justifica você irromper a lei e colocar todas essas pessoas sem amplo direito à defesa? Ou ele acredita que essas pessoas tiveram direito à ampla defesa? Claro que não, ele é advogado. Ele advogou para um terrorista, pluriassassino italiano, condenado na justiça italiana com todo o direito à defesa.
Ele sabe o que é direito à defesa. Não concede agora a todos os outros. Então, quer dizer, está tudo errado. Em que pese o fato de que, bom, felizmente ainda temos alguma coisa, a OEA agora, por alguma pressão, como disse o Caut, está vindo aqui, mas quando a Ana diz assim, eu desconfio, mas é uma desconfiança para lá de justa. Porque está errada a ordem de ouvir as pessoas. Você ouve primeiro quem é a vítima. O que você sofreu? O que direito você acha que você não teve? Aí ele tem a oportunidade de perguntar ao governo Lula, porque é um consórcio, o governo Lula e ao Supremo falar assim, por que vocês não concederam aqui? Está escrito na Constituição que ele tem direito ao foro adequado, por exemplo, ou que ele tem direito à liberdade de expressão, por exemplo. Por que o Supremo acha que isso não deveria? Aí ele vai ouvir o que quiser do Supremo, sei lá o que o Supremo vai dizer. Mas está errada a ordem, por aí, e isso obviamente gera uma desconfiança, mas, enfim, vamos aguardar para ver se sai alguma coisa de útil. Augusto, posso acrescentar diga, uma Ana. coisa rapidamente? Claro. Com tudo isso que nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos, né, esse trator do Elon Musk, da administração Donald Trump, ordens executivas enxugando tudo, limpando tudo, auditando tudo, eu também não ficaria surpresa se esse movimento da OEA de ir para o Brasil, claro, né, como o Caut explicou, tem que ter um convite, mas isso basta um telefonema para qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal que tem ligações com membros dessa atual comitiva da OEA. Olha, peça o executivo para fazer um convite, isso é o de menos. Pode ser também que isso tudo seja um mise-en-scène no sentido de acenar para o próprio governo Trump. Olha, nós vamos lá investigar, nós vamos lá olhar, ver o que está acontecendo. Porque o trator Donald Trump em relação aos desmandos da última administração, não apenas da última administração, mas os desmandos dos últimos anos na USAID até das últimas décadas, com o recurso público americano, com o dinheiro do pagador de impostos, isso está fazendo um barulho gigantesco aqui que está estremecendo as bases de Washington. Então, eu acho que aí nessa visita da OEA para no Brasil, eu acho que são vários fatores, inclusive, acho que podemos considerar um fator de autoproteção também. Bom, 18 horas e 36 minutos, você tem algo a acrescentar, Augusto? Sim. Vamos lá. Por que ouvir o advogado e por que não ouvir o Felipe Martins? Ele, por acaso, está preso? Ele está em meia liberdade, né? Invenção do ministro Alexandre de Moraes. Você está solto, mas não está. Porque você usa a tornozeleira eletrônica, esse fetiche do ministro, e também está sujeito a restrições que só são impostas a quem não está livre. Agora, uma prova de que as coisas estão ficando mais próximas da normalidade seria uma entrevista com o Felipe Martins, feita por esse emissário, né, da entidade aí, da OEA e tal. O Lula, além de outros privilégios, só concedidos a quem não está preso, na cadeia ele vivia dando entrevistas aos sabujos fantasiados de jornalistas que o procuravam. Agora, vai haver essa conversa só com o advogado que não tem sequer acesso aos autos, ao inquérito, sei lá, se é processo, não sei como chamar exatamente uma peça que não é da legalidade jurídica, nunca vi, é um monstrengo brasileiro. Então vai conversar com o Felipe Martins, qual é o problema? Se houver problemas, não há democracia, simples assim. Assessores do governo Lula que atuam na área diplomática informaram ao presidente e a integrantes do Supremo Tribunal Federal sobre riscos numa eventual viagem do ministro Moraes aos Estados Unidos. Segundo a revista Veja, fontes do governo petista acreditam que há a possibilidade de um magistrado ser alvo de um pedido de prisão de aliados do presidente Donald Trump e de Elon Musk, que integra o governo republicano.
Bom, Ana, tenho que começar esta rodada aqui com você. Segundo essa reportagem que nos trouxe aí a Veja, interlocutores do governo avaliam que as recentes decisões aí do ministro Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro poderiam invocar aí a fúria de algum juiz federal americano que poderia, então, prender o ministro Alexandre de Moraes por retaliação, por vingança. Paula, olha, eu acho que não, eu acho que isso não aconteceria, mas eu acho que aconteceria sim um grande constrangimento. E isso eu acho que há possibilidade, inclusive agora, né, dele ser levado para a salinha, ser questionado sobre algumas coisas. Até porque um dos inimigos do Alexandre de Moraes hoje, o Elon Musk, ele faz parte do governo Trump. E aí, tudo bem, não custa levantarmos um tweet antigo do Elon Musk que disse que ele veria o Elon Musk preso. Eu não sei se... bom, tá aí, né? Aí o Elon Musk dizendo que ele prenderia, que ele veria essa foto ser verdadeira, ser verídica, o Alexandre de Moraes atrás das grades. Mas eu acho um tweet mais antigo, antes até do Elon Musk declarar apoio ao então candidato Donald Trump. Hoje, Elon Musk não apenas faz parte da administração Trump, mas é um dos principais elementos de toda a administração que está revirando cada canto de cada agência aqui dos Estados Unidos. Eu falei no meu primeiro comentário, Paula, e eu repito, do primeiro comentário até agora no programa, 1 hora de programa, já são mais de 5, 6, 7 notícias diferentes sobre o DOGE, que é a agência agora, o departamento do Elon Musk, fuçando em todas as agências e todos os papéis e todo e qualquer esquema de corrupção e desvio de verba pública aqui. E claro que o Elon Musk, muita gente na época, quando o Elon Musk pagou aquelas multas e para desbloquear o X, né, no Brasil, muita gente disse, o Elon Musk amarelou, ele não aguentou a pressão. Mas lembrando que o Elon Musk ele disse o seguinte, eu tenho que fazer isso porque eu tenho empregados brasileiros no Brasil que estão sendo ameaçados de prisão e eu tenho que zelar pela segurança deles. Mas o Elon Musk não esquece das coisas. Não acredito que Moraes será preso, mas nós temos que lembrar também que há um projeto da Maria Salazar, que vai ser apreciado pela Câmara agora com maioria republicana, que é um projeto para cancelar e não autorizar mais a entrada de nenhuma pessoa no mundo, e aí nesse caso específico do Brasil, o nome do Alexandre de Moraes está no projeto de lei, qualquer pessoa que atente contra a liberdade de expressão no mundo. Então, Paula, prisão no momento, acho que não. Mas constrangimento, eu acho que ele passaria sim, se ele tentasse vir para os Estados Unidos. Eu acho que os jornalistas, ou a jornalista da Globo, que acha que deve ser preso quem tenta desacreditar um programa de governo, deveria defender a prisão dos que duvidam, dos que atacam o programa do Musk ou do Trump, qualquer programa. Eles estão tentando desacreditar, não estão? Não estão dizendo que é um absurdo. A primeira-dama usou as 2 palavras que ela aprendeu em inglês para mandar ele, a gente sabe qual foi o conselho. Isso é desacreditar um programa de governo. Então eu espero que durante a visita aí do enviado especial, o pessoal da Globo mantenha a coerência e continue dando esse motivo aí para que o Musk exija a prisão da turma que tenta desacreditar o que ele faz no governo americano, tá certo?
Tá pedindo bastante, hein, Augusto? Coerência aí. Tô sugerindo. A sugestão, a gente já vai acompanhar. Piotr, deixa eu te perguntar. A Ana disse que talvez a prisão seja uma medida mais drástica, mais radical, mas talvez algum constrangimento aí em relação ao ministro Alexandre de Moraes, caso ele queira botar o pé nos Estados Unidos? Vamos lá. A gente, dos Estados Unidos, cuja justiça até tempos atrás perseguia Donald Trump, ele quer que o devido processo legal, ou the rule of law, né, seja cumprido. Então, provavelmente sim. Ou digamos, chamar para algum questionamento é de um processo de investigação. E ninguém está acusando ninguém, é só um processo de investigação. Agora, tem um fato que ainda precisa ser muito bem explicado. Uma empresa americana, a Starlink, que a única ligação que tem com o Twitter, ou X, é porque o Elon Musk faz parte do grupo de acionistas das duas empresas. Mas a Starlink foi cobrada para pagar as multas do X de um processo completamente ilegal de persecução contra a lei brasileira de liberdade de expressão. Isso não vai ficar de graça e nem poderia. Eu ouvi uma vez um comentário que nem o Iraque fez algo parecido durante a guerra com os Estados Unidos, do que, por exemplo, a Starlink ter que pagar uma conta de uma outra empresa. Não existe isso no direito brasileiro também, tá? Não é que o direito brasileiro não permite. Aliás, não tem nenhum precedente sequer parecido com isso. É claro que os americanos vão cobrar essa conta lá na frente. E se foi o Alexandre, o ministro Alexandre, que tomou essa decisão, claro que ele poderia ser chamado para prestar esclarecimentos. E depois, sim, com o devido processo legal, ele teria direito a um advogado, no foro adequado, teria todo um processo de investigação e o processo em si, com direito à defesa. Bom, depois a justiça tomaria uma decisão. Piotr, chegamos à perfeição, né? O Alexandre de Moraes, ele cobra multas de pessoas que têm a conta bloqueada. Que tal? Cauti, antes Tem de te um outro ouvir... ponto também, Paulo. Diga, Ana. Rapidamente. É sobre a FCPA. A gente sempre fala muito dela aqui, que é a lei, uma lei que existe aqui nos Estados Unidos que protege empresas americanas em outros países. E dentro do escopo dessa lei, inclusive foi dentro do escopo dessa lei, né, desse conjunto de legislações, FCPA, que a própria Petrobras e também a Odebrecht, eles tiveram que pagar aquelas multas milionárias aqui nos Estados Unidos por causa da corrupção no Brasil, até porque eles estavam envolvidos na Bolsa de Valores aqui nos Estados Unidos. Pois bem, dentro dessas páginas dessa lei, da FCPA, ali também diz que existirá um processo legal para aqueles agentes internacionais, autoridades, enfim, juízes, aquelas pessoas que obriguem empresas americanas a violarem as constituições nos países em que essas empresas americanas estão estabelecidas. Ou seja, no caso do Brasil, o próprio Alexandre de Moraes, ali na exposição dos Twitter Files Brasil, ali está muito exposto e caiu aqui na Câmara com aquele relatório de 541 páginas. O Alexandre de Moraes atentou contra a nossa Constituição em relação à liberdade de expressão, muito bem protegida na nossa própria Constituição no Brasil, e obrigou uma empresa americana a violar a nossa liberdade de expressão. Então, o Alexandre de Moraes também pode entrar nessa linha da FCPA, que protege empresas americanas que precisam e devem seguir a Constituição nos países em que elas estão estabelecidas. No caso do Alexandre de Moraes, ele não protegeu o X, inclusive fez o contrário, obrigou o X a violar a Constituição do Brasil. Bom, 112 mil telas simultâneas acompanhando o Oeste Sem Filtro, agora 18 horas e 50 minutos. Carlo Cauti, também quero te ouvir. Olha, para quem está chegando agora, risco de prisão do ministro Alexandre de Moraes, que estamos falando de conjecturas, hipóteses. Primeiro, ele precisa decidir ir aos Estados Unidos em alguma viagem, seja oficial ou de férias ou a passeio, enfim. Isso aqui, estamos num cenário aqui de hipóteses, Cauti. Agora, essa que a Ana levantou, dessa lei, a FCPA, ele pode
ter incorrido nessa legislação e aí sim as autoridades americanas, assim que ele coloque os pés nos Estados Unidos, peça esclarecimentos nesse sentido, Cauti? Pois é, assim, pode ser também que não seja uma decisão do governo, como assim, governo federal americano, mas de um juiz federal. Porque os juízes federais lá têm ampla autonomia e eles podem entender que sim, o Alexandre de Moraes violou a lei americana, está obrigando empresas americanas que operam no Brasil, como o Twitter, a violar a lei brasileira e a Constituição dos Estados Unidos, porque lembramos que empresas americanas que operam no exterior, elas devem respeitar as leis dos Estados Unidos, mesmo no exterior. Então, assim, qualquer juiz federal da Flórida, da Califórnia ou em qualquer lugar onde uma eventual viagem do Alexandre de Moraes comece nos Estados Unidos, poderia muito bem decidir que não, ele violou, tem um risco de fuga para o Brasil, de eventual não extradição, então fica por aqui mesmo, vai ser detido até a justiça americana decidir o que vai ser feito, se de fato ele violou ou não as leis brasileiras, a Constituição brasileira ou a Constituição americana. Então, é sim possível. É claro, eu concordo com a Ana, é algo complicado, criaria um caso diplomático muito complicado, mas assim, os juízes federais nos Estados Unidos, eles não respondem para o Departamento de Estado, eles não respondem nem para o governo Trump, eles são nomeados pelo governo, mas depois eles são autônomos. Então, quiçá um juiz federal de viés republicano, que entende o que está, possivelmente de ascendência latina, que entende o que está acontecendo no Brasil, com certeza não deixaria passar barato uma eventual viagem do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Lembrando que isso não é uma comunicação oficial da Embaixada Americana, não é uma comunicação oficial do governo americano, é um boato, é um murmurinho entre os, vamos dizer assim, os frequentadores do Palácio do Planalto. Só que esses murmurinhos, normalmente, são muito bem alimentados por informativas diplomáticas, sigilosas, ou por ações da ABIN. Ou seja, esse negócio não surgiu da cabeça de um assessor qualquer. Tem alguma informação aí que eles estão tendo e que não foi divulgada. Então, fatos não existem, né? Às vezes, vindo deles, pode não haver nada. Bom, e depois de 1 ano e 2 meses fora do ar, a plataforma Rumble voltou a funcionar no Brasil. O CEO da rede social de vídeos, o Chris Pavlovski, se manifestou sobre o retorno da operação no país. Sem dar detalhes, Pavlovski atribuiu o retorno da plataforma ao Brasil à vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Em dezembro de 2023, Chris Pavlovski desativou o serviço no Brasil em virtude de censura da justiça. Piotr, novos tempos. Eu lembro que quando a Oeste ficou 1 mês bloqueada na plataforma do YouTube, nós usamos o Rumble, mais de 1 mês, ainda que a gente soletrava, né, para quem estava nos acompanhando, para se inscrever nesse canal. Fomos um dos maiores canais brasileiros aqui no Brasil sobre política no Rumble. E aí, infelizmente, eles saíram do Brasil naquele clima de censura. E agora, essa boa notícia, essa boa nova de que estão retornando? Ele saiu porque estava sendo perseguido de acordo com a própria lei brasileira e ele sabe dos compromissos. A Ana já citou essa lei americana, que as empresas são obrigadas a cumprir a legislação do país em que elas estão atuando, um país estrangeiro. E ele resume a ópera, né? E isso está voltando por causa da eleição de Donald Trump. Não tem nenhum outro fato que explique isso. Até agora não, a menos que o Supremo venha a público e diz assim, não, é que nós suspendemos todos os inquéritos, vamos trancar os inquéritos todos, vamos arquivar, que na verdade, se quiserem se ater à lógica dos direitos humanos e à constitucionalidade brasileira, todos aqueles inquéritos precisam ir para o arquivo. E assim, e trancados, sem a menor chance de voltarem, porque nada daquilo obedeceu sequer ao direito processual brasileiro, à lei brasileira. Esse é um fato. E ele resume a ópera, para mim está aí, a eleição de Donald Trump. Não tem nada mais, não tem nenhuma outra informação que consiga, digamos, caber nessa história. Só essa. E convenhamos, é uma baita de uma informação. Ana, deixa eu trazer aqui o comentário do nosso telespectador, Valteir de Souza. O retorno do Rumble ao Brasil é um excelente sinal de novos ares, Ana? Então, Paula, eu fui fuçar nessa história e consegui falar com um dos assessores do Pavlovski e ele, nesse caso, não forneceu as reais razões, disse que ele ainda não poderia, o Rumble ainda não poderia se manifestar de forma aberta sobre as razões pelas quais eles aceitaram voltar e abrir, né, de novo
a plataforma no Brasil. Então, tem coisas que a gente sabe que a gente consegue descobrir com telefonemas e mensagens, mas algumas coisas ainda continuam trancadas, até por causa uma questão que eu acho de estratégia também, né? Há uma estratégia em curso que eu vejo, que eu sinto conversando com as pessoas em Washington, as pessoas relacionadas ao Partido Republicano, há também um certo... eu não vou usar a palavra jogo de xadrez, porque foi tão banalizado isso, né? O xadrez, 72 horas, tic-tac, agora vai. Mas existe sim uma estratégia para entender o que de fato está acontecendo no Brasil por causa de algumas coisas que estão sendo descobertas aqui nos Estados Unidos. Os nós são muito complicados, não são coisas fáceis de serem estabelecidas e decisões serem colocadas em curso em 5 minutos, mas o que há, até para ligar esse assunto com o outro que nós estávamos conversando, hoje há um documento importantíssimo sobre a censura no Brasil, a pressão de agentes da Suprema Corte no Brasil, no caso Alexandre de Moraes, para que plataformas e usuários fossem censurados. Hoje existe um documento de 541 páginas na Câmara, na House, que hoje é comandada pelos republicanos. Então, não é mais uma conversa de bastidor ou mais um rumor aqui ou apenas conversas que vão sendo trocadas até por vias diplomáticas, mas nos bastidores. Hoje há esse documento, esse relatório é muito importante e eu tenho certeza, Paula, que apesar dele não ter me dito a razão óbvia pela qual ele está voltando, abrindo a plataforma novamente no Brasil, eu acho que essa costura toda, esse quebra-cabeça censor em relação ao Brasil, ele está sendo feito e eu acho que tem pecinhas que ligam a própria USAID através de ONGs a essa censura no Brasil, direta ou indiretamente. Bom, e deputados de oposição ao governo Lula querem instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar se a agência americana USAID interferiu nas eleições presidenciais do Brasil em 2022. Os parlamentares Gustavo Gayer e Eduardo Bolsonaro abriram a petição pela CPI na semana passada e até o início da tarde de hoje, o pedido já conta com o apoio de 98 deputados. Gayer e Bolsonaro utilizaram como fundamento uma entrevista de Mike Pence, o ex-chefe do setor de informática da USAID. Na ocasião, Pence disse que a agência teria reforçado o financiamento a grandes instituições brasileiras a partir de 2018, com o objetivo de minar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Se a USAID não existisse, Jair Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil e o Brasil ainda teria uma internet livre e aberta. Fecha aspas. Para o deputado Gustavo Gayer, as revelações de Mike Pence mostraram que o que aconteceu no Brasil foi um ataque direto à soberania do nosso país através da USAID. Aspas, mais uma vez. Usaram de agentes e ONGs de fachadas para censurar, manipular as eleições, impor leis, silenciar a oposição. No nosso intuito, através da CPI, é ir atrás de respostas. Fecha aspas. Cauti, começamos com você. Abriram a caixa preta aí dessa agência americana, USAID. Estamos há uma semana falando sobre isso. A Ana, inclusive, escreveu o artigo nessa semana e parece que tem uma CPI a caminho. Claro, tem um caminho aí pela frente, mas são 98 parlamentares que já assinaram esse pedido para investigar, até porque teria relações aí dessa agência com as eleições de 2022. Pois é, a lei eleitoral brasileira proíbe o financiamento de entidades ou pessoas físicas estrangeiras para partidos políticos brasileiros. São resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e isso poderia, caso fosse comprovado, invalidar
uma eleição. Mas é muito difícil que isso tivesse acontecido, tenha acontecido, até porque a própria USAID não deixaria rastros disso. Geralmente essas doações são feitas para fundações, para entidades colaterais aos partidos políticos, ONGs, que acabam fazendo papel de partidos durante a campanha eleitoral de maneira informal, etc, etc. Mas, com certeza, a USAID financiou entidades que promoveram a censura no Brasil, ou pelo menos foram o suporte intelectual para a censura no Brasil. Quem não se lembra do famoso Sleeping Giants, né? Esse perfil nas redes sociais que decidia quem podia ou não podia falar e o que podia ou não falar e chantageava empresas que patrocinavam, que faziam propaganda, que davam verbas para veículos de comunicação que desagradavam esse casal que está atrás do Sleeping Giant. Se for comprovado que o Sleeping Giant recebeu dinheiro do USAID, no mínimo isso precisa ser falado claramente e formalmente para o Brasil para entender que temos entidades brasileiras que atuam financiadas por dinheiro internacional. Qual que é o interesse dessas entidades? Essa é a pergunta que fica, né? Mas esse é só um dos exemplos. Tem inúmeras outras ONGs brasileiras que receberam dinheiro da USAID para campanhas, para atividades com forte teor ideológico, com forte viés. E essas entidades também promoveram a censura, também promoveram violação de direitos fundamentais do Brasil. Qual será a responsabilização dessas entidades? E se alguma delas tiver alguma ligação direta ou indireta com algum partido político que se beneficiou disso, aí sim a CPI poderia tomar as suas medidas, poderia chegar às suas conclusões. Detalhe, uma CPI tem poder de polícia também. Então a CPI pode mandar quebrar sigilo bancário, pode mandar atuar de forma mais contundente a polícia, ou seja, quem sabe uma CPI possa descobrir coisas que até o momento não sabemos, né? Deixa eu passar aqui para a Ana. Comentei, né, Ana, o seu artigo dessa semana da Revista Oeste justamente sobre a USA, os desdobramentos, e você traz uma lista bastante extensa de despesas um tanto curiosos, vamos dizer assim. Vou citar só 2, mas a lista realmente vale visitar para quem está nos acompanhando aqui no Sem Filtro. Um gasto de $3.300.000 para um programa chamado Ser LGBT no Caribe. E mais um gasto de $1.900.000 para os direitos humanos das pessoas LGBT nos Balcãs Ocidentais. Não vou finalizar porque a lista é extensa, mas vale muito a leitura. A lista é enorme, Paula, e eu coloquei no meu artigo, eu acho que 1/5 da lista, para você ter uma ideia. E a lista do artigo, ela está enorme. Muita coisa bizarra, que não tem absolutamente nada a ver com os princípios americanos, com os princípios republicanos do próprio Ocidente. Dinheiro também que não foi... Agora, dinheiro que não foi explicado para algumas ONGs está aparecendo, ou seja, as ONGs estão tirando do ar algumas páginas, isso nós vimos também durante o final de semana. E, Paula, a questão da CPI, ontem nós tivemos o deputado Gayer no programa 4x4 e ele disse que ele vai seguir firme com essa CPI. E o interessante dessa CPI, ele disse ontem que alguns elementos ali do Centrão ainda estão indecisos porque eles não entendem muito bem ainda o que é a USAID. Alguns não entendem, alguns fingem, né, que não entendem. A gente sabe muito bem como funciona ali a turma do Centrão. Mas o interessante dessa CPI, Paula, é que essa CPI, se o deputado Gayer conseguir todas as assinaturas, essa CPI vai ser uma CPI que vai ter que andar na mesma velocidade das descobertas aqui nos Estados Unidos. Ou seja, se a CPI no Brasil começar a entrar por um caminho que pode afetar A, B ou C, que tem que ser protegido, esse A, B ou C não vai ser protegido aqui nos Estados Unidos. Eu repito, o rolo compressor de Elon Musk com essas auditorias em todas essas agências não vai parar. Ele, inclusive, Paula, segue dormindo no prédio da USAID, ele e os engenheiros dele.
Então, independentemente se os parlamentares fizerem conchavos no Brasil, não, vamos mascarar essa CPI ou vamos sufocar essa CPI, esse tapete vai ser levantado. E o nome do Brasil, com certeza absoluta, estará debaixo desse tapete, através de ONGs atuando no Brasil, através de nomes importantes que estão dentro de algumas ONGs metidas com a Amazônia, mas tem também muito blogueiro e muito jornalista que anda em pânico porque sabe que se esse tapete for puxado com força, vai ter muita sujeira debaixo dele. Bom, sobre esse assunto, Ana, a gente traz aqui mais informações porque ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, congelou mais de 260 milhões de dólares da USAID. Os valores seriam destinados ao financiamento de jornalismo ao redor do mundo em 2025. A informação foi revelada pela ONG internacional Repórteres Sem Fronteiras. Segundo a organização, a interrupção do financiamento representa um risco para o jornalismo independente e livre, principalmente em países com repressão política. Atualmente, os programas da USAID apoiam veículos em mais de 30 países. Piotr, mais um bloco aí de 260 milhões de dólares da USAID. Agora, imprensa, jornalismo independente do quê? Independente de governo, mas dependente de doações da USAID? E qual o critério de cada uma dessas doações? Para que veículo e com que interesse? A se levar em conta aí a reportagem da Ana, que só traz os dados reais da investigação que está acontecendo nos Estados Unidos, os critérios são perigosos. Primeiro que se a mídia é independente, pela lógica semântica, é independente de doação. Vai se virar. Ah, mas eu recebo porque lá atrás eu tenho um regime autoritário e esse aqui está lutando em prol da democracia. Daí eu vou no segundo ponto. Qual o critério da USAID? Pelo que a gente está vendo, eram os piores possíveis. Ou seja, não estou financiando um veículo que está sendo perseguido num regime autoritário, por exemplo, na Coreia do Norte, ou mesmo na Rússia, ou mesmo na China. Não, ninguém é contra que esse veículo exista, desde que ele vá lá realmente defender a democracia. Mas olha aqui no Brasil, qual é o argumento de todos esses opressores que dizem não, sem anistia, que dizem, olha, houve um ataque à democracia brasileira, houve um golpe no dia 8 de janeiro, eles dizem que estavam todos defendendo a democracia. Imagina, estou falando um bem-intencionado, nem estou dizendo que esse foi o caso. Imagina um bem-intencionado agente lá em Washington da USAID. Ele fala, olha, esse veículo aqui está procurando defender a democracia. Qualquer um desses que atacaram os veículos democráticos e que exerciam a função de defender o jornalismo de verdade. Esse dinheiro ia parar no nome, nesses locais todos, desses sites novos, sei lá o que, essa coisa toda. Ou seja, é muito perigoso uma agência começar a financiar esse tipo de coisa, porque qual é o nível de informação? Se é que tem informação e seria movida a bom senso, mas o fato é que não se tem essa certeza. Muito pelo contrário, as provas são no sentido de que, sim, havia desejo de manipular em nome de uma causa, e não a causa da democracia, muito menos do bom jornalismo. 117 mil telas, hein, Augusto? Muita gente acompanhando Sem Filtro, de olho nesse assunto. Olha só, há algum tempo, deixa eu pegar a data aqui, já foi, acho que 2014, uma coisa dessa. O governo fez uma reunião, do PT, evidentemente, fez uma reunião com blogueiros que eram sustentados pelo governo aqui. Grana sob qualquer pretexto. Eles organizavam um congresso de que ninguém participava e cobravam. A SECOM sempre bancando. E aí o Lula juntou os blogueiros para conversar, aquela entrevista que ele gosta, né? Só gente independente e dependendo do governo, do dinheiro do governo. Aí ele chamou um cara, ele ia chamando pelo nome, e ele chamou o cara pelo primeiro nome do blog. Era Cloaca da Imprensa. Cloaca, nós sabemos o que são. O cara deu esse nome, tinha dinheiro do governo. Aí ele chamou de senhor Cloaca, eu escrevi sobre. Falei, maravilha. Eu não sei o prenome desse cara aí, mas está muito bem dito. Que era realmente uma cloaca.
Ele chamou de senhor cloaca, o Lula. Pra você ver o nível. Aí o cara, ele respondeu dizendo que eu era espião do presidente Figueiredo. Já estava a abertura rolando, que eu fui um espião tardio, né? Cheguei na hora que o governo não precisava pagar mais nada. Aí ele apresentou como prova uma foto em que eu apareço atrás do presidente Figueiredo numa visita à editora Abril. Eu era editor de política da Veja. E quando o Figueiredo foi visitar, eu cheguei perto e fui tentando me aproximar da roda principal, né? Que estava o Vitor Tivita, Roberto Tivita, o Guzzo, o Hélio e eu ali. E o Pedro Martinelli, que era o fotógrafo, falou, fiz uma foto só tua para você aparecer como papagaio de pirata. E eu apareço como papagaio de pirata, sim. Era a foto de que eu era espião. A prova do senhor Cloaca. Isso aí ainda circula na internet, você procurar, tá lá. A prova de que era espião não sei o que ia espionar onde eu trabalhava, mas era espião do governo Figueiredo. E esse cara acabou, o senhor Cloaca, com o fim da mesada, sumiu. Eu acho que está na hora dele voltar, pô. Tá precisando de apoio o governo. Ele que foi chamado do Palácio do Planalto, senhor Cloaca. Ana, para finalizar aqui. Paula, eu vejo que nas próximas semanas, eu vou fazer essa previsão. Eu acho que vai ter muita gente atacando todos nós, porque, olha, quase 120 mil telas. É porque ninguém está falando da USAID. Só a Revista Oeste aqui, um veículo independente, está falando sobre a USAID com detalhes, mostrando exatamente o que está acontecendo aqui. É por isso que muita gente fala, né? Como vocês conseguem ser tão independentes? Muita gente questiona. É porque a nossa independência hoje existe por causa da assinatura de todos vocês aí do outro lado. E aí, Paula, hoje passando ali os olhos pelas notícias no Brasil, uma chamada da Folha de São Paulo chamou a atenção. Plano de Donald Trump, olha, eu vou até passar essa para o Augusto, eu quero muito ouvir o Augusto. Plano de Donald Trump e Elon Musk de fechar a USAID ameaça a mídia independente do mundo. Ou seja, a mídia que dependia de dinheiro do pagador de impostos aqui dos Estados Unidos, essa mídia vendida e dependente de recursos públicos dos americanos, agora se sente ameaçada. Augusto, por acaso, você autorizaria uma manchete dessa? Boa pergunta. Evidentemente, primeiro eu não estaria lá, né? Porque ou eu ou um cara pensaria diferente. Porque a mídia dependente, falando em independência, é difícil. Bom, e há pedidos, pessoal aqui quis saber, ver a foto do Augusto de papagaio de pirata com o presidente Figueiredo. Temos a foto aqui, então, para compartilhar. Aí, um spoiler, tá lá, Augusto Nunes ao fundo, olha só, muito bom. O presidente Figueiredo ali, tem um bastidor ainda dessa história, Augusto? Não, bastidor do bastidor? Tem o seguinte, é que eu não disse a verdade completa para minha mãe, porque eu disse para ela só o seguinte, olha, mãe, liguei para ela, a primeira vez que eu conversei com o presidente da República. Aí eu não contei que o diálogo tinha tido 5 palavras. Eu falei, bom dia, presidente. Ele falou, bom dia. E aí seguiu para essa roda, que tem a gente mais interessante, e eu fiquei nisso. Mas eu conversei com o presidente. Bom, e agora a gente fala sobre política, economia internacional nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump vai anunciar nesta segunda-feira a taxação de 25%, na verdade anunciou já, né, que vai taxar com 25% todas as importações de aço e alumínio no país. A medida que encarece os produtos importados e tende a favorecer o material produzido internamente faz parte da promessa de campanha de Trump de priorizar a indústria americana.
O Brasil é um dos principais fornecedores de aço e de alumínio para os Estados Unidos. Segundo dados do Departamento de Comércio americano, no ano passado, o Brasil ficou atrás apenas do Canadá, exportando quase 6 bilhões e meio de dólares em produtos de ferro, aço e alumínio. Cauti, quero te ouvir. Vale lembrar que no primeiro mandato, em 2 oportunidades, 18 e 20, Trump também anunciou que cobraria, imporia taxas aí para aço e alumínio, mas depois voltou atrás. Quero te ouvir essa decisão neste momento, como isso impacta, claro, na relação com o Brasil, com as importações de aço e alumínio do Brasil para os Estados Unidos. Mas, primeiramente, Paula, nada foi ainda assinado, foi só um anúncio, então vamos ver se de fato isso vai ser implementado ou não. Nos Estados Unidos, basicamente 25%, quase 25% do aço americano utilizado no mercado americano é importado. É um volume muito expressivo, muito grande. E o Brasil é um dos principais exportadores de aço para os Estados Unidos. A maioria desse aço sai do porto de Pecém, perto de Fortaleza, porto recente, tem uma empresa siderúrgica da ArcelorMittal, que é indiana, que fica lá e exporta. Quase todo o aço que o Brasil exporta para os Estados Unidos sai de lá. É um aço que tem um preço muito mais baixo do que o preço dos Estados Unidos, porque o real está desvalorizado, então é uma competição quase desleal em relação aos Estados Unidos, até porque o aço que é importado no Brasil, dos Estados Unidos ou de qualquer outro país do mundo, é duramente taxado pelo governo brasileiro. O Brasil é um dos países que mais aplica o imposto alfandegário sobre não só o aço, qualquer tipo de produto que chegue, que entre no Brasil. Então, Donald Trump, em primeiro lugar, só vai aplicar, no caso do Brasil, mas também de outros países, simplesmente um conceito de equidade, né? Um conceito de igualdade de imposto. No caso do Brasil, continua tendo mais impostos alfandegários do que os Estados Unidos, mas o Trump está querendo igualar o tratamento que mercadorias americanas recebem em outros países. Mas ponto número 2, Trump está fazendo interesse do eleitor americano, não do eleitor brasileiro. Trump está fazendo interesse do eleitor americano, que votou nele porque a siderúrgica onde ele trabalhava fechou por causa da concorrência, a empresa de alumínio também fecharam por causa da concorrência que vem de fora, da Coreia do Sul, por exemplo, ou de outros países, do Japão também. Entre alguns países fazem até dumping, ou seja, vendem aço, alumínio mais barato no exterior em relação ao preço em casa. Então, Trump está representando o americano que perdeu o emprego ou tem medo de perder o emprego e está aplicando imposto alfandegário para proteger a economia americana e favorecer as indústrias locais. Só que tem um detalhe, ele anunciou isso, mas ainda não assinou nada, porque muitas vezes esses anúncios servem como arma negocial para tentar obter alguma outra coisa dos países interessados e eventualmente deixar do lado essa ameaça de impor imposto alfandegário. Com certeza seria um problema para o Brasil, tirando algumas empresas como a Gerdau, que tem plantas nos Estados Unidos e que não precisaria importar aço do Brasil, mas seria muito mais competitiva, né, do que empresas internacionais que não têm sede lá. Então, política americana, absolutamente legítimo, e a isonomia que Trump busca nas relações comerciais internacionais. Piotr, quero te ouvir rapidamente aí sobre essa possibilidade, é um anúncio, mas ainda não foi oficializado, e como é que você enxerga que vai ser a postura do governo brasileiro? Pode haver retaliação em relação a essas tarifas, caso elas se concretizem, ou ainda tem tempo aí? Só um detalhe do número, 48% de todo o aço exportado do Brasil vai para os Estados Unidos, é quase a metade, ou seja, isso é muito relevante para a indústria exportadora de aço no Brasil. A questão, eu vou me ater ao que o Cauti falou, mas é importante repisar nesse ponto. O Trump está defendendo o interesse americano. Como é que você resolve uma questão dessa? Quando você tem diplomacia competente e vai lá e negocia. E aí você, olha, tá bom, você vai taxar aqui, a gente tem um outro interesse. Vamos lá, vou lembrar de um caso do governo Bolsonaro, em relação ao etanol. O Brasil é um produtor importante de etanol. Os Estados Unidos queriam que baixasse as tarifas para mandar o etanol deles para o Brasil. Você fala, faz sentido? Fazia sentido porque o Brasil é hoje um lugar que taxa muito o que vem de fora. O Brasil resolveu esse negócio do etanol e liberou as outras coisas que interessavam mais, entre as quais o aço. Uma baita negociação diplomática. Mas você só faz isso quando você tem diplomacia comercial bem fundamentada e com capacidade diplomática. Não tem sido essa a orientação do Itamaraty recente, muito ideológico, preocupado com outras questões que não o pragmatismo que deve nortear uma negociação comercial. O Trump negocia, ele joga na mesa e vamos ver qual é a sua reação. Essa é a questão. Se você for bom negociador, você arranja um jeito.
Em diplomacia, 90% das coisas se resolvem. Agora, precisa ter negociador. E aí a pergunta é, temos hoje no governo Lula? Porque este governo tem que defender os interesses dos brasileiros. E aí o jogo é comercial. Vamos todo mundo para a briga e funciona assim. E o Lula publicou no Instagram, na manhã desta segunda-feira, um vídeo em que se exercita e sugere que os seguidores façam o mesmo. Nas imagens, o petista aparece com o braço direito enfaixado. A SECOM informou que a bandagem é apenas uma proteção, já que na viagem que fez à Bahia na sexta-feira, o presidente acabou arranhando o braço quando estava cumprimentando apoiadores. Eu queria convidar você para andar comigo. Andar comigo significa que você vai cuidar da sua saúde, você vai cuidar da sua perna, você vai ter mais mobilidade no seu corpo e você vai ficar mais saudável. Sempre que eu ando, eu quero passar um estímulo para as pessoas que estão levantando agora. Portanto, levante de manhã e ande. Seja mais saudável. Ande, todo santo dia. Não precisa correr, não. Ande. Apenas ande, que vai fazer bem para você. Bom dia. Não, eu quero a avaliação da nossa atleta olímpica sobre esse estímulo à atividade física. Vai aceitar o convite, né? Diz que é para andar em companhia dele. O problema é que a atividade física, uma vida saudável, um corpo saudável, não dá só para ser estabelecido com caminhada, com corrida. Precisa de uma boa alimentação. E, presidente Lula, o senhor disse se tá caro, não compra. Como é que o povo vai andar de barriga vazia, Lula? Tem que ter comida saudável na mesa para ter uma vida saudável. Só andar não adianta, não. Precisa de alimentos saudáveis, acessíveis, em cima da mesa. Mas o senhor disse que se tá caro, não compra, né? Tem aquele ditado, né? Saco vazio não para em pé. Olha, é mais uma do marqueteiro. Ah. Meu Deus do céu, né? Tá querendo provar que tá bem, né? Tesão de 20, aquelas conversas dele. E, não, tesão de 30, isso aqui é de 20, tá? E por aí vai num tipo de rejuvenescimento aí que vai virar bebê. E aí vai parar de falar, né? Como a Ana disse também, precisa cuidar da parte líquida, né? Desse esforço que ele está fazendo. Tem que mudar certos hábitos. Mas, meu Deus do céu, ele quer provar o quê? Que ele não é o Biden. Isso aí o aproxima. Ele vai, se ele caminhar sozinho, ele vai perder o rumo daqui a pouco. Porque quanto à comunicação, quanto ao uso do marketing, já perdeu o rumo. O marqueteiro anda com ele, vai do lado, vai atrás, ele não anda com a Janja, daqui a pouco aparecem os dois. Isso aí é o tipo do tiro na testa, né? Eu não entendo como um político com essa idade faz uma coisa dessas, ainda não aprendeu que quem está na reta, aproveitando a caminhada, esse deve comandar a própria campanha, não o marqueteiro. O instinto de sobrevivência do político desaconselha esse tipo de cena ridícula. Está mal orientado, Paula, né? Diga, Ana. Aliás, essa viagem que ele fez à Bahia, né? Que aí o pessoal a equipe dele dizendo que ele arranhou o braço. Eles não divulgaram muitas imagens dessa viagem, não, né? Por que será? As imagens caíram nas redes sociais, porque não tinha ninguém lá. Bom, e na tentativa de reverter o desempenho abaixo da média nas redes sociais, a SECOM pagou mais de R$1 milhão à Meta para impulsionar conteúdos do governo no Facebook e no Instagram. De acordo com a Biblioteca de Anúncios da Meta, a cifra foi desembolsada de 6 de janeiro a 4 de fevereiro deste ano para custear 48 publicidades. Os conteúdos incluem peças publicitárias sobre o agronegócio, redução do desemprego, combate à fome
e também educação. Aí vem o Lula com aquele vídeo da semana passada, culpando o povo pela inflação. Não há milhão que resista a uma publicidade desse governo, Piotr. Não, e aí o cidadão que está ali pegando 3 ônibus para poder chegar ao trabalho de manhã não dá tempo de andar, né? Porque aí tem que andar de madrugada, porque senão não chega no horário no trabalho para tentar pagar a conta do café e da laranja. Aliás, o Lula foi fazer essa caminhada antes ou depois do cafezinho, porque não é ele que paga, né? Esse é o povo brasileiro, ou do suco de laranja. E pelo visto ele também ali, vou falar de novo a história da dengue. Ele já tomou vacina, né? Mas dengue pica de manhã também, é um dos horários mais terríveis para o mosquito picar. Mas ele já tomou vacina, né? Ele tomou, você não tomou, o Lula tomou, acho que a Janja também, numa clínica particular, não no SUS. Bom, agora é 19h35, dá tempo para mais uma notícia que antes da gente encerrar os trabalhos nesta segunda-feira, vamos lá. Mesmo diante do escândalo envolvendo as marmitas fantasma, Janja e o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, embarcaram para Roma ontem com o objetivo, em tese, de visitar o Papa Francisco. Oficialmente, a informação divulgada pelo governo é de que a dupla vai participar de um encontro do Conselho de Governança do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, que vai durar até quinta-feira. Na reunião, será eleito o novo presidente da Aliança Global de Combate à Fome. A iniciativa foi lançada na cúpula do G20 no Rio de Janeiro, no ano passado, quando Janja organizou, com o dinheiro do pagador de impostos, o festival Janja Palooza. Tá só começando aí essa trip, esse turismo aí da Janja em Roma agora, com a desculpa de visitar o Papa, Augusto? De novo, é o exemplo. Num país pobre, um país em dificuldades, as dificuldades vão se agravar e está aí. A primeira-dama, cargo que não existe, gastando o dinheiro dos brasileiros, que os brasileiros não têm, para passear em Roma. Acabar com a fome, ela quer, que o marido já disse que acabou. Pois é curioso, né, Ana? Aqui foi criado no Janja Palooza o tal do Aliança Global contra a Fome, e aí eles, nessa reunião lá em Roma, que eles vão discutir quem vai ser o presidente dessa nova organização. É uma organização que está preocupada com a fome de quem? Porque no Brasil não vejo essa preocupação por parte desse governo, não. Eu ainda espero, né? Quem sabe a dona Janja não escuta o nosso pedido, né? Estamos pedindo encarecidamente, dona Janja, faça um Rio Grande do Sul Palooza, um festival para arrecadar fundos para reconstruir as escolas, para cuidar das crianças que ficaram órfãos no Rio Grande do Sul. Por que a senhora não faz isso, dona Janja? Tenho certeza que, se a senhora é tão preocupada com a imagem da senhora, se a senhora se preocupasse um pouquinho mais com o Rio Grande do Sul e menos com Roma, a senhora, quem sabe, não marcaria uns pontinhos aí na cartela do povo brasileiro. A senhora poderia pelo menos fingir que se preocupa com o povo brasileiro, porque até agora nem isso. Piotr, para fechar? Eu vou só me ater ao enunciado. Mesmo diante do escândalo envolvendo as marmitas fantasmas, Janja e o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, embarcaram para Roma com o objetivo de visitar o Papa Francisco e também para essa aliança global contra a fome. O enunciado responde tudo. Aliás, o Papa vai receber com sorrisos, porque, como chefe de Estado, ele vai receber. É um chefe de Estado. Mas se tiver sorrisos, vai autorizar, ou seja, essa viagem da Janja, olha que bacana, você veio aqui com as marmitas fantasmas no seu país. O Papa podia começar a se mexer também, né? Esse Papa. Bom, hoje é um dia de falar em justiça ou de injustiça. Por exemplo, no Maranhão, a Polícia Federal indiciou 3 desembargadores, 2 juízes, 5 advogados, um ex-deputado federal, por venda de sentença. Eu costumo dizer que juiz que vende sentença tem que aplicar o triplo da pena, no mínimo, para servir de exemplo e para punir mesmo. Porque se ele está julgando crimes dos outros e ele próprio pratica um crime, né,
Eu lembro sempre dos tempos lá atrás, um presidente do TCU, eu descobri que ele ganhava diária para passar o fim de semana em casa, na própria casa dele. E denunciei isso. Ele ficou furioso porque era meu vizinho. Eu cheguei a dizer para ele, imagina se não fosse meu vizinho. Porque ele está examinando as contas dos outros. Tem que dar exemplo. No caso de juízes, olha só, são os três. É a desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, a do Maranhão. Nome majestático. Desembargador Antônio Pacheco Guerreiro Júnior. Desembargador Luiz Gonzaga Almeida. Juízes Alice de Souza Rocha e Cristiano Simas de Souza. O ex-deputado federal Edilazi Júnior. É genro da desembargadora. Tem um total aí de 23 indiciados, segundo o Estadão está revelando. Pois é, Maranhão é o pior IDH do Brasil, Índice de Desenvolvimento Humano. Bom, e lá na Bahia, que não tem o pior, mas está em 22º lugar em IDH. Supremo, aliás, o ministro Gilmar Mendes, mandou que o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia devolva o cargo, já que ele foi reeleito, mais uma vez, terceiro mandato. E Gilmar Mendes disse que no Brasil não existe terceiro mandato de reeleição consecutivo. Né? Pode, caso de Lula, né, que foi feito tudo para ele chegar lá, está no terceiro mandato, mas não é consecutivo. O deputado é Adolfo Menezes. Imagina que tem 63 deputados da Assembleia Legislativa. Um não veio. 62 votaram. Ele teve 61 votos. O 62º voto é do deputado do PSOL, Hilton Coelho, que denunciou no Tribunal de Justiça da Bahia, não adiantou nada. Aí veio para o Supremo. Aí Gilmar Mendes, não, isso é inconstitucional. Reeleição existe, mas não mais de uma reeleição. Né? Passou em branco pelo Tribunal de Justiça da Bahia, interessante isso. Bom, tem mais uma de Gilmar Mendes. Ele manteve a prisão de Monique Medeiros. Vocês sabem quem é? Ela e um ex-deputado, o doutor Jaiminho, né? Algo assim. Jairinho. Mataram o filho dela, o Henri Borel, 4 anos o menino. E o advogado está usando como argumento que ela, no presídio de Bangu, foi agredida por outra presa, que estava indignada pelo crime dela. Né? A outra presa está presa lá por outro tipo de crime que não seja agredir e matar criança. Esse é um crime terrível mesmo. Casos desses a gente fica pensando se não devia ter pena de morte no Brasil, né? Para que as pessoas pensassem 1000 vezes. Aqui em Brasília teve uma dupla de mulheres que quis converter um menino dessa idade em mulher e cortou o pênis do menino. Depois o menino morreu, esconderam o cadáver numa mochila, jogaram fora, algo assim. Estão cumprindo pena. É o horror, parece como é que a pessoa humana comete esses horrores, né? Bom, e tem mais uma que vale registrar, porque o sujeito está no serviço público, provavelmente como comissionado, cargo de confiança, desde 2017, e não aprendeu que se o sujeito é servidor do público, funcionário do Estado,
né, seja de qual nível do Estado, municipal, estadual ou federal, tem que dar exemplo de cumprimento de lei, de honestidade, de vida absolutamente inimputável. Pois não é que o sujeito foi parado, em vez de pagar o pedágio numa estrada do Rio de Janeiro, ele avançou e foi embora, fugiu. Aí a polícia rodoviária o pegou. E aí descobriu que a placa não era do veículo dele. Ele andava com a placa de um outro veículo oficial, sendo que ele é diretor de um instituto ambiental do estado do Rio de Janeiro. O nome dele, Ronaldo Castro de Medeiros. Já foi exonerado. Mas é incrível, eu fico pensando, a pessoa se torna, não é só funcionário público, funcionário de qualquer empresa, ele passa a representar a empresa. O sujeito não pode andar com um veículo, por exemplo, que está escrito na porta, né? Eu lembro de uma ocasião, tempos de Jornal do Brasil, que já se foi, né? E fazendo gracinha para as pessoas na rua, disse, gente, você está representando o Jornal do Brasil, você não pode fazer isso. Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça. Não sei se faltou pai e mãe para ensinar. Muitas vezes é isso. Tem gente que fica horrorizada ao ver o procedimento de jovens. Eu vi um jovem, eu com uma bermuda de pijama igualzinha a minha. Não tem cueca por baixo, a pessoa vai dormir com aquilo. Só que ele foi à missa com aquilo. Eu não entendo o que tem na cabeça, né? Me choca. Porque a gente vive numa sociedade em que uns têm que respeitar os outros. Ou respeitar, no caso, uma igreja, ou respeitar um emprego, respeitar uma empresa, respeitar uma instituição pública, respeitar uma farda que veste. As pessoas não estão sozinhas, não? Bom, vamos em frente. Está todo mundo falando nisso aí no noticiário. E agora, se o Trump impuser também tarifas no aço brasileiro e no alumínio brasileiro? É grave. O Brasil é um dos maiores exportadores de aço do mundo. E o maior comprador do aço brasileiro é os Estados Unidos. Metade do aço exportado pelo Brasil vai para os Estados Unidos. E vai para o Canadá também. O Canadá é o maior abastecedor de aço dos Estados Unidos, o segundo é o Brasil, né? E alumínio. O alumínio os Estados Unidos compram 15%. E eu achei estranho que o Canadá compre 28%, é quase o dobro dos americanos. E eu desconfio, só estou desconfiando, que o Canadá pega o nosso aço e vende para os Estados Unidos. Né? Perdão, aço não, alumínio. Estou falando em alumínio agora. Tarifa sobre o alumínio. Vai, claro, vai prejudicar grandes produtores brasileiros, Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo. Alguém lembrou da Gerdau, do meu amigo de décadas, Jorge Gerdau e Johann Peter, mas só que o Jorge é cabeça. Ele produz aço para os Estados Unidos, nos Estados Unidos. Então, provavelmente, as siderúrgicas da Gerdau nos Estados Unidos, se houver uma queda de fornecimento externo, vão produzir mais, vão trabalhar mais, vão vender mais. Mas, enfim, é o novo mundo. Como eu disse, o Big Bang, que explodiu nos Estados Unidos, né, e aí gera ondas de choque da Casa Branca para o mundo e também para o Brasil. Aqueles que estão preocupados podem se preocupar mais se souberem que tudo isso não é um repente da cabeça do Trump.
É algo muito planejado, muito estudado, muito investigado. Por isso, as coisas se realizam com tanta rapidez, porque foi tudo planejado. Já estava tudo pronto quando começou o governo Trump. Não é como aqui, que até agora ainda não tem um programa de governo exatamente. O governo não sabe exatamente por que rumo vai, mas vai no rumo do palanque sempre, da fala, da propaganda. De Brasília, Alexandre Garcia.